Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Eu peço à igreja para ficar de pé e vamos fazer essa leitura alternada. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, e assim até o versículo 10. É um texto muito maravilhoso, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Quem encontrou, diga amém. Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Os irmãos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vamos orar. Amado Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos pela tua palavra que foi lida, que ela possa falar aos nossos corações. Nos prepara e nos ajuda, abre a nossa mente para entender aquilo que tu queres em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. O título da nossa reflexão: Conquistado pelo amor. Esse é o título da mensagem. Conquistado pelo amor. Esse é um dos assuntos mais relevantes da história da humanidade, porque se trata de um dos atributos de Deus, porque Deus é amor. Então, o amor ele está, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Se o nosso mundo, se o povo entendesse as pessoas, o seu semelhante, tratasse com amor, então o mundo seria um mundo melhor. Você já pensou em um lar que não existisse ódio e sim o amor? Marido, esposa, filhos, filhas, genro, netos, né? E assim toda a sociedade, se ela pudesse dispor do amor, seria muito importante. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele falou para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ele falou na sua carta, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, ele fala para a igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia de divisão. Havia muitas facções na igreja. Era uma igreja rica, mas, no entanto, espiritualmente, era uma igreja que não existia o amor. Cada um tinha o seu lado, o seu líder. Um disse: eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E assim era
o estilo da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele fala com respeito ao amor àquela igreja. E ele diz assim, ele diz que o amor, ele é muito importante. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Entendeu? Então o amor é uma dádiva de Deus. As pessoas que amam se sentem bem. E as pessoas que têm ódio vivem amarguradas a vida toda, porque não tem o amor. Porque o amor é de Deus. João, ele escrevendo no seu Evangelho 3,16, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, podemos ver que o amor, ele é maravilhoso, ele é importante para a nossa vida, para a vida da igreja. Uma igreja que não ama aos seus irmãos, então essa igreja, ela perde as bênçãos, né? Porque em vez de somar, está perdendo. Não é verdade? É assim. Então o amor, ele é prioridade, especialmente para o povo de Deus. Eu quero trazer como tema da nossa reflexão o seguinte assunto. Zaqueu, um homem perdido. Zaqueu, um homem perdido. Por que Zaqueu era um homem perdido? O que é que o texto básico nos ensina com respeito a Zaqueu? Por que ele era um homem perdido? O texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, registra que Zaqueu era um homem rico, que residia lá na cidade de Jericó. Mas apesar dele ser uma pessoa rica, ele era um rico assim, vamos dizer, a custo da propina, do roubo. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de imposto. Eram aqueles que cobravam imposto para enviar para o Império Romano. E Zaqueu, como chefe, ele ordenava aos cobradores, aos publicanos, que cobrasse a mais do povo da cidade, para ele ficar com a diferença. E por isso ele não gostava. O povo não gostava de Zaqueu. Não gostava. Mas, do versículo 1 ao 4, nós podemos notar Jesus em busca de Zaqueu. Por que Jesus estava em busca de Zaqueu? O ministério de Jesus foi muito interessante. Ele sempre estava buscando as pessoas. Por onde quer que ele andasse, as pessoas sempre estavam ao seu lado. À sua maneira, ao seu modo. Não foi preciso ele avisar lá em Jericó que ele ia visitar Zaqueu. Não. Mas Jesus, à sua maneira, o seu estilo, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus. Diz o texto sagrado lá em Lucas 8, que ele ia acompanhado dos seus discípulos, como também algumas mulheres que foram curadas de enfermidades, como Maria Madalena, que foi expulsa 7 demônios.
Joana, mulher de Cusa, um procurador do rei Herodes, Susana e muitas outras mulheres que também acompanhavam o ministério de Jesus. E uma das coisas que nos chama a atenção, que as nossas igrejas têm a SAF. A SAF sempre existiu. Desde os dias de Jesus já existia a SAF. Você já pensou? As mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, elas serviam com as suas fazendas, com os seus bens. Então a SAF, ela tem essa obrigação também, esse cuidado de servir na obra do Senhor. Então Jesus era assim, era o seu estilo, e o seu estilo de evangelizar. Então, diz o texto sagrado, no versículo 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Assim como ia nas outras cidades. Porque o ministério de Jesus, ele não era localizado em determinado local, como uma igreja, não. Jesus ia às cidades, às aldeias, povoado, nas praias, no templo, na sinagoga, nas casas. Era a sua maneira, nas caminhadas, né? À medida que ele ia andando, o povão ia acompanhando ele, e ele fazendo a obra. Ele era assim, era o estilo de Jesus, o seu jeito de fazer o trabalho. Então, essa maneira dele fazer o trabalho, e ir para Jericó, despertou o coração de Zaqueu, despertou o interesse de ouvir a Jesus. Zaqueu ficou interessado em conhecer Jesus. Ele não conhecia, mas é provável que Zaqueu tenha tido alguma informação acerca de Jesus. Porque o capítulo 15 de Lucas registra que os publicanos e os pecadores iam ter com Jesus para ouvir a sua mensagem. Provavelmente os publicanos tenham passado para Zaqueu o trabalho que ele fazia. E não somente isso, o cego de Jericó, que Jesus vinha na caminhada, e o cego era uma pessoa que vivia mendigando, pedindo as suas esmolas. Quando ele ouviu o barulho das pessoas que vinham, ele perguntou: quem é que vem aí? Disse: Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo até repreendia: cala a boca aí, cego, você está atrapalhando, né? E aí era que ele gritava mais. Quando Jesus se aproximou, aí Jesus parou e pediu que ele fosse até onde está Jesus. Quando Bartimeu soube que Jesus mandou lhe chamar, ele jogou a capa e foi aos pés de Jesus. Jesus disse: que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Quer dizer, era uma pessoa que já tinha tido a sua visão. Que eu torne a ver. E Jesus deu a sua visão e ele acompanhou Jesus e saiu glorificando a Deus. É provável que Zaqueu tenha tido essa informação. Um outro coletor de imposto, vamos dizer assim, que trabalhava na coletoria, Levi, que é conhecido por Mateus, né? Que Jesus o convidou para fazer parte do seu discipulado. Ele deixou tudo e foi. Zaqueu também deve ter tido informação a respeito a Levi. Por isso, quando ele soube que Jesus ia à cidade de Jericó, despertou o seu interesse de ver. Mas uma das coisas que atrapalhava o Zaqueu dele ver a Jesus, que ele tinha dois problemas. Era um homem pequeno. O homem pequeno, ele não tem aquela vantagem de ver acima dos ombros dos outros, como o rei Saul, né? Ele está sempre abaixo dos ombros, né? Então, essa barreira, essa dificuldade. E Zaqueu era um deles, né? O outro problema dele não poder ver a Jesus é que a multidão, o povão cercando Jesus, e ele não podia ver.
Mas Zaqueu, diz o texto sagrado, que Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava. Lá ele ficou no galho olhando. Quando Jesus se aproximasse, ele ficou lá para ver quando Jesus ia passar. Às vezes, o ser humano ele tem as suas dificuldades em ver Jesus. E como tem, né? Quantas pessoas não quer ver a Jesus? Por causa dos problemas que o cercam. Tem aqueles que gostam da bebida, né? Tem aqueles que gostam das farras, tem aqueles que gostam da droga, e assim vai. São tantas, todos nós já sabemos, cada um tem o seu gosto. E tudo isso impede para que o homem possa alcançar a Jesus. É assim, Jesus é prioridade, né? Jesus é prioridade. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus disse isso, né? Mas, no entanto, o ser humano é diferente. Eles não dá importância, né? Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o João, que estava lá na ilha de Patmos, que revelou o Apocalipse, então ele disse que Jesus disse assim, foi revelado assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está vendo? A porta que ele se refere é a porta do coração mesmo. Nosso coração às vezes está tão fechado que a palavra vai e não tem aceitação. É assim. Em segundo lugar, do versículo 5 ao versículo 7, registra Jesus sendo amigo de Zaqueu. Como é que pode? Jesus, o mestre divino, sendo amigo de Zaqueu, um ladrão, né? Um desonesto. Mas Jesus, ele não faz exceção de pessoa. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele se aproximou, que olhou para Zaqueu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu quero ir na sua casa. O texto sagrado, versículos, registra que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Como é precioso, né? Quando o homem muda, né? Quando o homem aceita Jesus, quando o Espírito Santo quebra essas amarras nos corações empedernidos, que não quer dar lugar a Jesus, mas aquele pode ser o maior pecador. Se ele foi vamos dizer assim, um predestinado, aquele que já estava escrito no livro de Deus, antes da fundação do mundo, que às vezes a gente fica sem saber, né? Leia o Salmo 139, do versículo 16, 17 a 18, que ele mostra, né? Toda a nossa vida, a gente não era ainda informe, não existia, a nossa história não existia, mas já estava escrita lá, nos anais divinos, que você seria um servo de Deus. Você não está aqui por acaso, né? É que um dia você foi chamado, Deus chama. Quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito que o mundo não conhece. Ele é quem vai revelar todas as coisas, ele vai ficar com você. Então, aqueles que aceitam Jesus, ele tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo para lhe orientar na vida.
Você sabe que o homem tem a lei da consciência, o homem sabe das coisas erradas e sabe das coisas certas, né? As coisas certas. E o Espírito Santo, ele mostra. Quando o servo de Deus erra, entristece e você sente logo a reação. Enquanto o homem do mundo, as pessoas que não têm compromisso com Jesus, que ainda não aceitaram Jesus, aquele é natural, que chama-se o homem natural. O homem natural é aquele que tanto faz, né? Entendeu? Tudo está bom, né? Tudo está bom. A nossa vida, ela é tão pequena, é curta. Nossa vida é pequena. A gente começa jovem, um pouco já está adulto, né? Entendeu? Vi ontem a igreja aqui estava cheia de jovens, né? Daqui a mais 30 ou 40 anos já não são mais jovens, né? Eu já fui jovem, já fiz parte da igreja também, né? E os piqueniques, as festas sociais. Mas hoje eu já estou aqui, né? De 70 para lá, né? Tá vendo? É como Deus faz, né? Já tem uma família, não tinha família. Deus faz assim. E Deus abençoa para que você, quando nascer em casa de uma pessoa crente, que os pais sejam crentes. Deus faz assim. Outros não crentes. Mas Jesus tornou-se amigo de Zaqueu. Jesus tornou-se amigo de Zaqueu. Mas essa visita que Jesus propôs a Zaqueu para ir na casa dele, ela surgiu 2 problemas. O primeiro problema foi um problema agradável para Zaqueu, porque aceitou Jesus, Jesus foi para a casa dele. E a outra surpresa foi desagradável ao povo de Jericó. O povo não está gostando. Como é que Jesus vai para a casa de um homem desse? Na casa de Zaqueu, e Zaqueu só ouvindo, né? Só ouvindo, o povo criticando, né? E Jesus na casa dele, ele ficou tão aperreado, mas o seu coração havia sido transformado, né? Havia sido transformado pelo amor, porque ele foi conquistado pelo amor. Zaqueu foi conquistado pelo amor. Um homem que não tinha amigo, Jesus tornou-se seu amigo, né? Já pensou? Conquistado pelo amor. Um homem perdido que não tinha amigo, mas Jesus o conquistou. Aí Zaqueu, então, mostra que Zaqueu ficou preocupado, porque a sua vida estava mudada. Na vida humana é assim. Quando a gente muda a nossa vida para melhor, ela progride, ela cresce. Mas quando a gente se mantém sem querer produzir nada para o Senhor, ela regride. Tem pessoas que às vezes, pessoa até do nosso rebanho, do nosso convívio, pessoas boas, pessoas que sabem que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, pessoas que são crentes, mas às vezes não desenvolvem na igreja, porque não procurou desenvolver na obra. Passa a vida 30, 40, 50, sentado no banco. Não quer nada. Não é? Já outros desenvolvem. Começa como aluno de escola dominical, depois passa a ser um secretário de escola dominical, depois passa a ser até professor de escola dominical, né? Entendeu? Que desenvolve na tarefa, porque encontrou Jesus no seu coração, aí tem prazer de fazer a obra do Senhor. Zaqueu estava lá ouvindo a crítica do povo. Em terceiro lugar, do versículo 8 ao 10, fala da salvação de Zaqueu. Que a salvação, ela traz mudança. E Zaqueu, naquele instante, ele disse ao Senhor assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres,
E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Está vendo? Isso é mudança de vida. Zaqueu mudou a sua vida na hora, né? Eu estou dando a metade dos meus bens. O povo lá criticando, será que ele vai dar, né? Mas Zaqueu, olha, Senhor, eu dou a metade, estou dando a metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, então eu quero 4 vezes mais, como diz a lei de Moisés, 4 vezes. Depois daquela maneira, Zaqueu, daquela expressão, daquela mudança, daquela convicção, o que foi que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando se diz assim, filho de Abraão, filho da promessa, porque todos nós somos descendentes de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, que ele disse, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas, as gerações futuras, aqueles que ainda estão longe, nós que estamos aqui, longe, quantos anos não faz que Abraão existiu, né? Mas a bênção permanece, né? A bênção permanece. Então Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque houve transformação de vida. O Evangelho é isso, é poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, que ele era o missionário de Deus, ele escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ele não se envergonhava porque o Evangelho era de Cristo. Cristo foi quem morreu na cruz, Cristo foi quem passou 3 anos evangelizando, né? Em todos os lugares, até no início do seu ministério, que ele começou com 12 discípulos, mas depois de algum tempo, já não era 12, já tinha 70. E ele enviou de 2 em 2 em várias cidades diferentes. Vocês vão como ovelha para o meio de lobos. Vão como ovelha. Mas não precisa vocês levar nada, não. A casa que vocês chegarem, vocês vão ser bem recebidos. Não vai faltar nada. Mas na casa que não der atenção a vocês, então vocês saia, bata o pé, até a poeira dos pés, deixe para lá, né? E vá para outro canto. Mas vocês vão avisar que eu vou em cada cidade. Jesus mandou os 70 avisando que ele ia. Mas lá em Jericó, ele não avisou a Zaqueu. Quando ele chegou lá, Zaqueu já estava esperando ele, né? Os projetos de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem é assim, né? E o camarada quer nem saber. Um dia ele vai passando na porta da igreja, ele ouve a mensagem, né? Ouve a mensagem e se converte. Outros recebem um folheto e vai ler. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a pessoa lê aquele folheto e aceita Jesus. Está vendo as coisas? Deus faz assim, meu irmão. Por que ele faz assim? Para que os seus servos possam receber bênçãos especiais. Bênçãos especiais é aquelas bênçãos que você goza dos privilégios da igreja, da comunidade cristã. Você tem direito a comungar, né?
para fazer lembrar o que Jesus disse, né? Até que ele venha. Você faz parte da comunidade, você é membro da igreja, você toma comunhão, né? E aqueles que não é membro, ele não tem esse privilégio, né? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já pensou que maravilha, né? Deus confessa aqueles que estão no céu, diante do meu Pai que está no céu. E às vezes a gente não leva isso a sério, né? Não leva isso a sério. Mas o amor, ele faz com que as pessoas possam compreender uns aos outros. Porque aquele que aceita Jesus, ele tem por obrigação de amar ao seu irmão. Aí Jesus disse: se você não ama o seu irmão aqui você vê, como é que você pode amar a Deus? Não é? Então o amor é importantíssimo. Então Zaqueu foi conquistado por amor. Né? E ele era um homem perdido. Aí foi alcançado, não somente ele, mas toda a sua casa. Porque naquela época, né, quando o chefe da família se convertia, toda a família tinha que seguir. Era assim. Isso aconteceu com o carcereiro de Filipos, o carcereiro lá o carcereiro de Filipos, né? E com o centurião, quando se converteu, Cornélio, ele e toda a sua casa. Mas hoje, às vezes, a gente prega o pai, prega o filho, prega as pessoas, mas há uma dureza de coração, não é? Há uma dureza, porque o mundo, a palavra de Deus diz que nos últimos dias multiplicarei a ciência. Hoje a ciência está muito aí. As pessoas, antigamente as pessoas diziam: ele é tão sabido, porque ele está na ponta da língua, ele sabe de tudo. Mas hoje é diferente. A sabedoria dele está na ponta do dedo, ó. Entendeu? No celular, na ponta do dedo, meu filho. A minha menina lá em casa só via as meninas passando o dedo, né? Pai, vamos tirar a foto, tá? Vamos tirar o retrato aí. Entendeu? A gente está aqui reunido, está aí a internet aí transmitindo para o mundo todo, né? Quer dizer, tudo hoje é como se é em tempo real, né? Tempo real. E as pessoas ficam tão comum, tão acostumado que às vezes não quer aceitar. Mas naquele tempo, no meu tempo, há 60 anos atrás, a mensagem era mensagem de fogo. Dizer que Jesus salva, se você não crer, você vai para o inferno. Era assim. Mas hoje, a mensagem já não é mais desse jeito, né? Mas naquele tempo era assim. Viu? A mensagem era mostrar, né? Quando Jesus vinha buscar a sua igreja, então, ele separa aqueles que são crentes e aqueles que não são. Os crentes vai para a direita e os que não são, vai para a esquerda, né? Entendeu? É como separa as ovelhas dos bodes. Aqueles que aceitou Jesus, ele diz: vinde bendito do meu Pai, possuí a herança que está preparada desde a fundação do mundo. E aqueles que não aceitou, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e seus diabos. A mensagem era assim. Mas hoje a mensagem é mais, vamos dizer assim, mais light, né? Entendeu? Mas o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Amém? Mas eu gosto sempre de fazer um desafio. Eu passei quase um ano na igreja presbiteriana. Aí na Getúlio Vargas. Em 96. E todo domingo se convertia gente. Todo domingo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Não tinha. Todo domingo. Né? Está aí o Alex. Cadê o Alex? Onde ele está? Fruto de lá. Né? Lá do nosso tempo. Está ele aqui na bateria, está a filha já, uma moça maior do que ele, né? Cantando. Cadê ela? Não veio hoje não, né? Então, uma família estruturada, na igreja,
O evangelho é poder de Deus, minha gente, e salvação para todo aquele que crê. Eu conheci um jovem nessa igreja, né? O jovem não queria saber de igreja, né? Um dia ele ia para a universidade e quando ia atravessando a linha, aí eu disse, olha, vem cá. Procura a igreja, rapaz. Procura a igreja porque é onde está a verdade. É onde está a verdade. Com pouco tempo eu fui informado que o jovem já estava tocando até teclado. Fica de pé aí, para que os outros conheçam aí. Aí, tá vendo aí, ó? Tá aí quem é? Cantando. Cantos espirituais. Que Deus faz assim, Deus transforma, né? Tem a outra aí também, aí. Fabrício. Passou um tempo fora, tá? Vem pra cá. É um grande tocador de corda grossa ali, né? Tocador da corda grossa, né? Quer dizer, Deus transforma as pessoas de tal forma para o seu serviço. E enquanto isso estão recebendo bênçãos especiais. Agora aqueles que ainda não aceitou, também são abençoados. Mas não é bênção especial, chama-se bênção comum. A bênção comum é aquela que você tem direito, é o sol, é a chuva, é a alimentação, né? Essas coisas que todos recebem, né? Mas um servo de Deus que tem compromisso, que o seu nome está escrito no livro da vida, é bênção especial, porque ele é um privilegiado do Senhor. Ele tem o privilégio de conversar com Deus, de orar, entendeu? Tem aqueles que oram bem, oram muito, é um grande orador. Tem outros que oram pouquinho, mas a palavra de Deus nos diz que antes da pessoa falar, Deus já sabe a necessidade de cada um. Não é bênção? Isso chama-se bênção especial, meu. A bênção especial, ela faz parte da vida dos seus servos. Zaqueu, ele usufruiu dessas bênçãos. Ele e toda a sua casa. Mas eu gostaria sempre de fazer um convite. Eu nunca gosto de deixar de fazer o convite. Porque a responsabilidade de levar a mensagem é deixar o convite. Porque um dia, quando estiverem lá na presença do Senhor, ninguém não vai ter desculpa. Você, não, Senhor, eu nunca ouvi a mensagem. Ouviu? Você está lembrado daquele dia que o presbítero estava pregando. Tá? Aí, então a gente faz o aviso. Mas quem converte é o Espírito Santo. Não é o pregador, não. O pregador está servindo de instrumento. Mas o Espírito Santo, ele é quem faz a obra. É quem transforma o coração humano para que se torne um grande servo de Deus. Se tiver alguém aqui que entendeu a mensagem, se o Espírito Santo trabalhou no seu coração, então dê um passo, saia do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar por você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem não? Quer dizer que tá bom, né? Tá bom? Jesus é melhor. Mas a gente nunca deve forçar, né? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas se assim não acontece, então a sua porta do coração está fechada para Jesus. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, dê um sinalzinho lá que aqui a gente vai orar por você. Tem não? Tem não. Então, Deus abençoe.